Então, boa noite a todos. Vamos prosseguir com a nossa disciplina de computação forense. Vamos continuar no assunto criptografia, que nós começamos ontem. Tá? Então, ontem nós vimos, de forma geral, como funciona a criptografia, algumas ideias básicas, para que ela serve, né, os conceitos mais básicos. Hoje nós vamos entrar em alguns tipos de criptografia que são usados hoje em dia, não com todo o detalhe, mas alguns fundamentos para a gente entender as diferenças. Então, nós vamos falar principalmente de duas coisas. Da criptografia simétrica, que é uma categoria de criptografias que são utilizadas hoje em dia, e a criptografia assimétrica, também conhecida como chave pública e privada. Tá? Então, nós vamos focar nesses dois conceitos e detalhar algumas coisas nele. Pensando em criptografia simétrica. Criptografia simétrica pode ser desde algo tão simples quanto uma operação ou exclusivo. Vocês já viram isso em lógica computacional? Como que é o ou exclusivo? Aqui está a tabela verdade do ou exclusivo. Se eu tenho duas proposições, uma P e uma Q, que podem ter valores 0 ou 1, o ou exclusivo pode ser 0 ou 0 dá 0, 0 ou 1 dá 1, 1 ou 0 dá 1, 1 ou 1 dá 0. Certo? Essa é a ideia. Se os valores de P e Q forem diferentes, o resultado é 1. Se os valores forem iguais, o resultado é 0. Certo? Essa é a ideia do ou exclusivo. E por que ele pode ser útil para a gente? Porque a gente pode aplicar o ou exclusivo para fazer criptografia simétrica nas nossas mensagens. Porque, não por coincidência, o computador codifica todas as informações em binário. Então, se eu tiver uma chave que é do mesmo tamanho, ou consigo reproduzir a chave repetidamente, para que ela fique do tamanho da minha mensagem, eu posso aplicar ou exclusivo da mensagem que eu quero enviar com a minha chave, e eu gero uma mensagem codificada que, ao aplicar novamente o ou exclusivo, eu retorno o valor original. Essa é a grande vantagem. Da mesma forma que a cifra de César, eu aplicava, criptografava, aplicava de novo ou descriptografava, só que lá na cifra de César, para criptografar eu somava e para decriptografar eu subtraía. Com o ou exclusivo, não tem diferença. Eu aplico uma vez, eu criptografo. Eu aplico uma segunda, eu descriptografo. Se eu aplicar de novo, eu criptografo de novo. Se eu aplicar mais uma vez, eu descriptografo. E eu fico nessa. Eu vou ter, sim, da mesma forma como qualquer criptografia, eu sempre tenho mensagem e chave. Certo? Então, eu sempre vou ter a mensagem que eu quero enviar e a chave. Então, eu vou pegar bit por bit a minha mensagem. E assim por diante. E a minha chave também, bit por bit. Aí eu vou aplicar o ou exclusivo do primeiro bit da minha mensagem com o primeiro bit da minha chave. Segundo bit da mensagem com o segundo bit da chave. E assim por diante. Então, se eu souber a chave, eu criptografo. Se eu interceptar essa mensagem aqui, eu preciso ter a chave para aplicar novamente o ou exclusivo da mensagem criptografada com a chave, bit a bit, e eu vou obter a mensagem original descriptografada. Sim, tem que ser bit a bit, porque o ou exclusivo opera com 0 ou 1, então ele vai ser bit a bit. Mas, para nossa vantagem, tudo no computador já é bit a bit. Então, é só eu ter uma mensagem uma chave, que eu consigo replicar até ela casar com o tamanho em bits da minha mensagem, e eu aplico bit a bit e criptografei a minha mensagem. Aí,
O segredo vai estar na chave. Qual foi a chave que eu usei para criptografar para que a pessoa não descubra? Sim, isso daqui é um método bem básico, bem simples, mas ele tem utilidade para aplicações simples. Eu não vou utilizar isso num sistema bancário, por exemplo. Mas é bem comum usar isso daqui em alguns vírus simples, que eles querem mascarar alguns dados, por algumas strings que eles usam internamente, a URL do código, login e senha de um serviço que eles estão logando para transmitir os dados que eles obtiveram ilegalmente do sistema de computadores que eles estão invadindo. Eles usam isso com alguma chave. E o grande problema é como você descobre a URL sem saber a chave. Já dá um trabalhinho. Tá? Então essa é uma forma de fazer. É uma forma bem básica, né? Eu estou mostrando justamente porque vocês já são familiarizados com essa operação, para perceber que dá para fazer computacionalmente de forma simples e já ter alguma coisa. Só que nós usamos formas mais complexas que essa. Então, como que eu faria isso? Se a minha mensagem é alien e a minha chave é 42, eu tenho uma chave de 1 byte, 42, eu vou repeti-la a cada caractere da minha mensagem. Eu poderia ter uma chave maior. Aí eu faria como se fosse a polialfabética. Eu coloco toda a minha chave, depois quando ela terminar eu repito. Aí eu faço bit a bit, ó. O A, eu pego o código do A, o código do L, o código do I, o código do E e o código do N. E aplico com a minha chave, ó. 1 com 0, 1, 0 com 1, 0 com 0, 0, 0 com 1, 0 com 0, 0 e assim por diante. Aí eu codifiquei A para K minúsculo, A maiúsculo para K minúsculo, L minúsculo para F maiúsculo, I minúsculo para C maiúsculo, E minúsculo para O maiúsculo e N minúsculo para D maiúsculo. E a vantagem é que, se eu quiser descriptografar, é só eu fazer a mesma operação da mensagem criptografada com a chave. Ó. 0 com 0 vai dar 0, 0 com 1 vai dar 1, 1 com 1 vai dar 0, 0 com 0 dá 0, 1 com 1 dá 0, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 com 1 dá 0, 1 com 0 dá 1. Então, de ou exclusivo. Sim, essa daqui é o exemplo que eu estou utilizando, que o ou exclusivo, que é uma porta lógica super simples, pode ser utilizado para fazer uma criptografia simétrica. Então ela já serve. Basta eu escolher uma chave e deixar essa chave secreta. Não precisa ser tão pequenininha assim, pode ser uma chave maior. Porque ali eu estou usando uma chave de 1 byte. Eu posso usar uma chave maior que vai dificultar a descoberta dessa chave. Não tem vai 1, porque o ou exclusivo, ele não tem vai 1. Sim, ele parece uma soma, mas não é uma soma, é um ou exclusivo. Então não tem esse problema. 1 e 1 vai ficar 0. E eu operar de novo, vai ser 0 com 1, vai ficar 1. Então eu volto o 1 original. Então, beleza. Essa é uma opção simples, básica, para vocês entenderem como dá para fazer no computador. Nós temos algoritmos, aí sim, algoritmos de uso comercial, que são mais elaborados do que isso, mas que, às vezes, eles combinam coisas tão simples quanto um ou exclusivo. Esse daqui é o DES, que é um algoritmo que não é usado mais, mas foi usado por muito tempo na computação. Sim, pode ser que ainda seja usado em sistemas mais antigos, mas não é aconselhável mais. O que ele faz? Ele usa uma chave de 56 bits para fazer a criptografia. O problema é isso, a chave é pequena. Sim, dentre várias coisas, a chave é pequena. Uma chave de 56 bits, por força bruta, os computadores de hoje em dia já conseguem quebrar isso num tempo possível. Aí você pega uma mensagem, faz trocas de posição dos bytes da mensagem e quebra a mensagem em partes.
e quebra a sua chave em partes também, e vai aplicando operações em várias rodadas, de pedaço em pedaço da mensagem, aplica, substitui, cada rodada ele faz coisa assim, ó, separa em duas, faz uma operação da parte esquerda com a parte direita, depois pega a parte direita, joga para a esquerda e o resultado daqui põe na direita. Então ele embaralha, sim, embaralha que nem um baralho sendo cortado, você corta o baralho, divide em dois, bagunça uma parte, inverte e vai fazendo isso, só que de uma forma que se você aplicar depois para descriptografar, você sabe como desembaralhar. Essa é... Isso, exatamente. Porque aqui, ó, você cortou, a princípio você corta no meio, então você vai cortar o baralho no meio, pega aqui, embaralha a parte direita de certa forma, a parte esquerda que você pegou por cima, você joga para baixo. Você faz isso. Aí quando você for desembaralhar, você sabe como fazer o processo inverso. Só que o segredo não está na forma como embaralha, porque a forma como embaralha é conhecido. É o algoritmo. O segredo está na chave. Tá? Na chave que vai ser aplicada em cada rodada de embaralhamento. Aí, você tendo a chave, você consegue desembaralhar. Se você não tiver a chave correta, aí você não sabe embaralhar. Não sabe desembaralhar. Essa é a ideia. O problema é que esse método tem a chave pequenininha para os padrões atuais. Então, por força bruta, já é possível você testar todas as chaves possíveis e achar qual é a chave que funciona. Tá? Aqui mais detalhes de como é gerada essa chave por rodada aqui, ó. Porque cada rodada tem uma chave menorzinha para fazer o embaralhamento. Tá? Que é aquela ideia, você corta, separa, gira. E temos, sim, vários tipos de algoritmos de criptografia simétrica que são utilizados. O DES é um deles, que usa 56 bits de chave, e já foi descontinuado. O aconselhamento é que ele não seja usado mais porque é uma criptografia fraca para os padrões atuais. As criptografias que são recomendadas hoje em dia são essas que eu marquei com W aqui no slide, que são a RC2 e o Rigendell, que são chaves que vão... o Rigendell é de 128 a 256 e o RC2 vai até 2048 bits. Aí fica mais difícil de, por força bruta, você quebrar a chave. E com o passar do tempo, provavelmente vão surgir novos métodos com chaves maiores, caso não venha a computação quântica e acabe com a brincadeira de uma vez por todas. Né? Então, nós temos o DES, que é esse que eu mostrei rapidamente para vocês, o Triple DES, que era o DES feito 3 vezes, aí a chave era maior, mas também não é mais tão recomendado ainda. Né? Ele já é melhor do que o 10, mas ainda tem os seus problemas. E tem vários outros aqui que vão com chaves, desde chaves pequenininhas até chaves um pouco maiores. Tá? Essa é, sim, a ideia dos algoritmos simétricos. Mas qual é o grande problema nos algoritmos simétricos? Ele funciona, os algoritmos simétricos são muito úteis quando eu quero guardar alguma coisa para mim, que só eu tenha acesso, para garantir que só quem sabe a chave, eu mesmo, vou abrir aquilo. Por exemplo, eu estou criptografando os arquivos do meu HD. Todos os meus arquivos estão criptografados. Quem vai ter acesso àquilo? Eu. Só eu. Para isso, as criptografias simétricas são ótimas. Ou para quando eu estou me comunicando com uma pessoa. Eu e uma pessoa.
Por exemplo, criptografia ponto a ponto de WhatsApp, por exemplo. Eu estou me comunicando com uma outra pessoa. Aí está criptografado. Eu criptografo aqui, a outra pessoa descriptografa do outro lado, eu tenho a chave, a outra pessoa tem a chave, ótimo. Para a gente continuar se comunicando, basta que eu tenha a chave e a outra pessoa tenha a chave. E a gente não tem interesse de que ninguém mais tenha essa chave. Então, beleza. Eu guardo todas as chaves da minha comunicação e o problema está resolvido. Para esse tipo de comunicação, ótimo. Funciona. Só que a internet possibilitou vários outros tipos de comunicação. Aí a criptografia simétrica se mostrou ter alguns probleminhas. Que aí a gente precisou descobrir outras formas de criptografia para resolver esses problemas. Principalmente quando uma pessoa, um ser, uma entidade na internet precisava se comunicar com muitas pessoas. Imagina que existe um site, um provedor de serviço, um provedor de produto, um comércio eletrônico, coisa que só começou a surgir quando a internet começou a se popularizar. Antes disso, era um problema que não existia. Aí você imagina o site do Google. Imagina que ele quer garantir que você é você. Você vai logar no seu Gmail, ele vai garantir que você é você. Você vai precisar criptografar as coisas, mandar mensagens criptografadas para ninguém interceptar e ver o seu e-mail. Quantas chaves o Google vai ter que manter para saber cada um dos usuários dele? Uma chave para cada usuário. E mesmo assim, como que eu vou saber que o Google é o Google? Eu vou ter que manter uma chave do Google também? Aí, sim, só o gerenciamento de chave já era um problema para eu saber quem é quem, para eu autenticar, para eu garantir, e para eu garantir que a mensagem ia ser comunicada. Que opções nós tínhamos se nós fôssemos utilizar criptografia simétrica? Primeira opção, usar a mesma senha para todas as comunicações. Tipo, o Google vai usar a mesma chave para todos os usuários. Ou a outra opção é ele ter uma chave para cada usuário. Qual é a desvantagem da primeira opção? Se a chave que o Google utiliza para comunicar com todos nós aqui for a mesma, se eu conseguir interceptar uma comunicação dele, a chave foi a mesma, eu consigo ler a mensagem que o Google mandou para ele, ou que ele mandou para o Google. E assim por diante. Então, para eu invadir o Google, bastava eu ter uma conta no Google. Não é muito seguro. Até porque o objetivo do Google é que o máximo de pessoas possíveis tenha conta lá. Então, não era uma solução muito boa. A outra opção seria que cada pessoa tivesse uma chave diferente. E, para isso, o Google teria que gerenciar a chave desse monte de gente. Que só por aí já dá um problema. Porque o negócio do Google não é gerenciar a chave, é outra coisa. Só que ele ia ter que ter um banco de dados de chaves para gerenciar qual é de quem. Qual é o interesse, qual é a vantagem de a gente ter um outro tipo de criptografia, que é a criptografia assimétrica? É não obrigar esse gerenciamento de chave em todos os níveis. Eu já começar com uma chave por pessoa. Porque quando a gente vai logar num site, você ainda não escreveu o seu login e senha ainda. Você entrou na página principal do site, já está lá HTTPS. Então você já está
num canal de comunicação seguro. Só que, se você ainda não digitou o seu login e senha, como que aquele canal já é seguro? Como que as mensagens já estão sendo mandadas de forma criptografada, se você ainda não criou login e senha? Se for só com algoritmo simétrico, a gente não consegue fazer isso. Porque ou ele vai fazer uma chave para cada IP, e ele vai ter que gerenciar isso, ou vai ser a mesma chave para todo mundo, aí não tem segurança nenhuma. Tá? As criptografias, os algoritmos assimétricos vão tentar resolver isso daí para a gente. Tá? Eu consigo criptografar utilizando criptografias simétricas algum arquivo no meu computador, sem precisar comprar um software super caro? Sim. Se você usar o Linux, existe o OpenPGP, que é, né, o nome completo desse PGP é o Pretty Good Privacy. Ele é utilizado, um software livre, para você criptografar e descriptografar mensagens, arquivos, coisas que você queira, usando esses algoritmos que são de domínio público. Então, se você entrar numa distribuição Linux e você usar o comando na linha de comando GPG, às vezes confunde porque o nome é Pretty Good Privacy, mas esse pacote é o GNU Privacy Guard. Então ele fica GPG. Eu, quando vou no terminal, eu digito um, erro, depois eu digito o outro para acertar. Porque um é PGP, o outro é GPG. Tá? Mas o nome do pacote é PGP e o nome do comando é GPG. Só para confundir mesmo. E você pode usar GPG-C e o nome do arquivo, e ele vai criptografar um arquivo para você. Lógico, no processo, a primeira coisa que ele vai pedir é a senha que você quer botar para criptografar. Aí você pode usar o GPG-D para descriptografar. Aí, lógico, a primeira coisa que ele vai pedir é a senha para você descriptografar. Então, se você tem um arquivo seu lá que é secreto, íntimo, privado, e você quer criptografar, você pode usar o GPG. E ele é útil, é barato, é simples. Sim, barato porque é domínio público, então você não paga por ele. Então, você pode utilizar para criptografar as suas coisas. Beleza? Só que você tem que lembrar da sua senha. Perdeu a senha, perdeu o arquivo. Ou vai ter que hackear seu próprio arquivo. Isso daqui usando uma criptografia simétrica. A mesma senha que eu usar para criptografar é a senha que eu vou usar para descriptografar. Mas e a ideia de chave pública, chave privada? Qual é esse lance aí? Chave pública e chave privada também é conhecida como criptografia assimétrica. Qual é a ideia? É a mesma coisa, eu tenho dois interlocutores a princípio, agora eu vou expandir um pouco essa ideia, mas eu tenho dois interlocutores e eles querem trocar mensagem, certo? Querem trocar mensagens entre eles, só que eles não querem que ninguém veja caso eles interceptem a mensagem. Então a mensagem vai ser enviada criptografada. Só que agora não existe apenas uma chave. Existem duas chaves. Uma chave eu uso para criptografar e outra eu uso para descriptografar. Qual eu uso para qual? Pouco importa. A diferença é, se eu usar uma para criptografar, eu tenho que usar a outra para descriptografar. Ao contrário do que eu falei no início da aula, que os métodos eu aplicava ele uma vez com a chave, ele criptografava. Aplicava de novo com a mesma chave, ele descriptografava. Nesse daqui, não. Se eu criptografar
com uma chave, eu tenho a mensagem criptografada. Se eu aplicar de novo a criptografia com a mesma chave, eu criptografei num segundo nível a mesma mensagem. Eu não descriptografei. Para eu descriptografar, eu tenho que aplicar o processo com a outra chave. Entenderam? Então é um parzinho, é um par de chaves. Tanto que em alguns lugares que vocês procurarem na internet, eles falam da chave pública e chave privada, eles se referem ao key pair. Par de chaves, porque elas funcionam em pares. Se eu usei uma para criptografar, eu uso a outra para descriptografar e vice-versa. Usa esse tipo de chave, o SSH usa. Hoje em dia, a maioria dos serviços que se baseiam em criptografia, principalmente serviços ofertados pela internet, eles usam os dois tipos de criptografia para coisas diferentes dentro do protocolo todo de segurança deles. Não é que a criptografia assimétrica veio substituir a criptografia simétrica. Ela veio oferecer algumas coisas que a simétrica não conseguiria oferecer, mas a simétrica ainda é necessária. Vou dar um exemplo. Então, ó, vamos supor aqui, eu tenho as duas pessoas que querem se comunicar. Foi criado um parzinho de chaves. Então, eu tenho uma chave A e uma chave B, que foi criada, certo? Uma chave dessas eu passo para outra pessoa. Então, eu criei o par de chaves, eu sei os dois, mas um dos elementos do par, uma das chaves do par, eu passo para outra pessoa com quem eu quero me comunicar. Ela vai criptografar com essa, eu descriptografo com a outra. Quando eu for mandar de volta, eu criptografo com essa, ela descriptografa com a outra. Sempre assim, sempre o parzinho. Só que eu, quando for guardar esta chave no meu computador, eu vou criptografar a chave usando uma chave simétrica. Uma criptografia simétrica. Lembra que eu falei que a criptografia simétrica é muito boa quando eu vou guardar alguma coisa que só eu quero ter acesso? Eu vou guardar para mim? Eu quero guardar esse parzinho de chave para mim, no meu computador, e só eu ter acesso. Como que eu criptografo isso? Usando uma chave simétrica. Mas para eu me comunicar com quem eu quero externamente, eu vou estar usando a chave assimétrica. Então, uma criptografia não veio substituir a outra, veio complementar a outra. Porque essa comunicação pela internet gerava alguns transtornos com a chave simétrica. Uma coisa que a criptografia assimétrica, chave pública e privada, possibilitou e diminuiu o custo quando ela se tornou uma realidade. Quando eu vou criar esse parzinho de chaves, normalmente o que eu faço? Eu escolho uma dessas chaves para ser uma chave pública e outra para ser uma chave privada. Qual delas? Pouco importa. É uma escolha. Então, eu vou falar, ó, essa daqui vai ser pública e essa daqui vai ser privada. Ótimo. Beleza, escolhi qual era pública e qual era privada? Beleza. O que eu faço com a pública? Publico. O que eu faço com a privada? Guardo bem guardadinho, para ninguém saber. Essa é a ideia. Então, quando eu torno essa chave pública, eu vou botar essa chave no meu site. É o que o Google faz. Por que eu consigo? Já na página de entrada do Google, está numa página que é HTTPS. Porque a primeira coisa que eu recebo ao tentar logar naquele site é a chave pública, uma das primeiras coisas que eu recebo. Aí eu já utilizo essa chave pública
para começar a me comunicar com o Google. Sem precisar logar, porque a chave é pública. Eu já estou mandando a mensagem. Mandei a mensagem criptografada pela chave que ele está, sim, está na fachada do Google. Porque é público. Por que ele vai fazer isso? Porque ele só vai aceitar mensagens enviadas para ele, criptografadas com a chave pública dele. O que isso vai garantir para ele? Ele vai garantir, se tiverem 100 pessoas se comunicando com ele, nenhuma das 100 vai ver o conteúdo da mensagem do outro. Porque lembra, se eu criptografei com essa daqui, para eu descriptografar eu preciso da outra. Só que todo mundo vai criptografar com a pública. Só existe uma pessoa que tem a chave privada, o próprio Google. Então, qualquer um consegue mandar mensagem criptografada para o Google. Só o Google consegue descriptografar. Todo mundo escreve, só ele lê. Essa é a ideia. E isso, sim, permite que um monte de gente se comunique com o Google com um parzinho de chave. Sem um ver a mensagem do outro. Então, aquele problema de que eu ia precisar ter um monte de chave, uma para cada um, ou então todo um gerenciamento de chave, acabou. A chave pública e privada me permite simplificar esse processo. Então, nessa parte da comunicação, chave pública e privada tomou conta e falou assim, é ela que funciona. Então, hoje em dia, todo site que tem uma página segura na internet utiliza um par de chaves pública e privada para se comunicar. Sim, qual é a questão? Existe essa primeira forma de uso, que eu vou explicar para vocês, de chave pública e privada, mas essa tecnologia também permitiu um outro tipo de uso, que é o certificado digital, que é um uso específico dessa tecnologia. Que, no conjunto de tecnologias que tornam essas aplicações remotas seguras possíveis, entra criptografia e certificado digital juntos. Tem uma aula mais para frente que eu devo explicar isso daí, mas eu vou dar uma visão geral aqui. Qual é? Para você garantir, porque assim, existe o problema do Google garantir que um usuário do Google não vai ver a mensagem do outro. Esse problema, essa tecnologia já resolve. Mas tem um outro problema. Como que o usuário do Google vai saber que aquele site que está no ar é do Google mesmo? Que não veio um hacker, derrubou, botou um outro site fake no lugar. Porque em algum momento, eu, usuário, vou ter que botar meu login e senha. Vai que aquele site fake está querendo justamente roubar o meu login e senha. Né? Se eu já botar, ele vai roubar o meu login e senha, aí ele entra no site do Google de verdade e acessa as minhas coisas. Isso pode ser para um site do Google, pode ser num site de banco. Então, o problema está aí. Então, tem um outro problema aí, que é como que eu, usuário, confio que aquele site que diz ser o site tal é de fato o site tal. A solução que existe hoje existe uma cadeia de confiabilidade. Que existe uma entidade certificadora que emite certificados digitais que garantem que você é você. Aí você publica um certificado digital no seu site, que eu, como usuário, antes de eu enviar qualquer coisa, eu recebo e eu tenho como confirmar que você é você, baseado naquele certificado. O certificado é uma utilização bem específica de chave pública e privada. Né? Então, eu vou confiar lá. Só que, para eu confiar nisso, a entidade certificadora, que foi quem emitiu aquele certificado, eu tenho que confiar nela também. Por isso que vira uma cadeia. O problema é que todo site governamental no Brasil se baseia numa entidade certificadora que é própria do governo brasileiro. E os browsers e aplicativos internacionais não reconhecem
a entidade certificadora do Brasil como autêntica, que é o ICP Brasil. Aí, enquanto isso não é resolvido, que é uma questão burocrática, dinheiros, blá, 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 os browsers não aceitam certificações feitas pelo ICP Brasil. Então, se você entrar no gov.br, vai ter a mesma mensagenzinha. A não ser que você dê um workaround lá de, não, eu confio. Sim, fala aí, ô browser, eu sei que não tem essa entidade certificadora, não está confiável, mas, anota aí, eu confio nela e segue a vida. Aí ele para de encher o saco. É isso. Ele é dado por domínio, mas o problema que ele exemplificou é que, sim, não é que o certificado não é válido. O certificado é válido, mas quem validou aquele certificado foi uma entidade que não é reconhecida. Sim, é para evitar que alguém simule ser daquele domínio. Sim, isso daí tem essa associação, mas essa não é a única forma de identificar a não validade de um certificado. A outra forma é quem emitiu aquele certificado. Essa pessoa, esta entidade que emitiu o certificado, tem direito de emitir um certificado? Se não tiver, ele não é válido. É que nem você levantou um serviço numa máquina tal para fingir que é do domínio do outro, só que você não tem o certificado para aquela máquina. O que você faz? Você gera um certificado fake, emitido por você mesmo, e bota lá. Como que quem vai acessar vai garantir que aquele certificado seu é válido? Todo certificado é associado a uma entidade certificadora. Ele pega aquele certificado e confere na entidade certificadora, se ele confiar na entidade. Se você usou uma entidade que você mesmo criou, você criou e publicou um site que autentica você mesmo, o browser não reconhece você. Porque quem emitiu o certificado não é reconhecido. É aquela ideia, quem é você para dizer que ele é válido? É tipo, a entidade certificadora é o cartório. Você não pode alugar uma sala ali do lado da Dona Jesus, falar que você é um cartório e sair emitindo certidão de nascimento, sei lá, título de propriedade, porque quem é você? Tem que ser tudo autenticado. Então, o problema é que o ICP Brasil, ele não é reconhecido internacionalmente. É exatamente quem é você para autenticar, só que internamente o governo federal... Isso tudo começou há uns anos atrás, que o governo federal pagava o serviço de uma certificadora para fazer a certificação de todos os serviços dele. Aí ele se deu conta, a gente tem a tecnologia para a gente certificar os nossos próprios serviços. E se a gente mantiver esse serviço para nós mesmos, nós vamos economizar X dinheiros em certificação. Então, vamos criar os nossos. Aí entrou briga de pode, não pode, deve, não deve, quero, não quero, e ainda está nessa daí. Então tá. Então beleza, eu tenho chave pública e privada. Eu posso utilizar a chave pública e privada para garantir duas coisas para mim. Primeira coisa, confidencialidade, que foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Vocês todos são usuários do meu serviço. Todos têm a minha chave pública, porque ela é pública, ela está colada na porta. Toda vez que vocês vão mandar mensagem para mim, vocês criptografam usando a chave pública. Isso garante a confidencialidade. Garante que o que você escrever para mim, só eu vou ler, porque só eu tenho a chave privada. Ele também tem a chave pública, mas a mensagem criptografada, ele tendo a chave pública, não serve de nada. Se ele aplicar de novo, ele não descriptografa, porque você aplicou com a chave pública também. Então, para ler só usando a privada, que só eu tenho. O Shor? Não. O Shor é esse aqui. É esse daqui, que é simétrico. Eu uso a mesma chave para criptografar e descriptografar. O que a gente está fazendo aqui é assimétrico, que é esse passo a mais. Porque senão, você criptografava com a chave sendo pública, é a mesma que todo mundo tem, ele pegava a mesma chave e via o que estava no conteúdo. E é isso que a gente não quer. A gente quer que a mensagem que você mandou para mim, só eu leia. Quando ele faz o login, aí
A ideia é que a comunicação já é 1 a 1. Tipo, eu já sei quem você é, você sabe quem eu sou. Então, você vai se comunicar comigo e eu vou me comunicar com você. Então, a gente já muda a direção da comunicação. Tá? Então, aí eu já posso ter 2 pares de chave, por exemplo, se eu decidir usar chaves assimétricas, você gera um par de público e privado, eu também gero um par de público e privado, aí você me manda mensagem com a sua privada e eu leio com a sua pública e eu inverto, ou então a gente usa uma mensagem, uma chave simétrica. Aí depende da escolha de qual protocolo que vai ser utilizado de segurança. Mas aí eu não estou mais pensando que eu estou me comunicando com vários, ou vários estão se comunicando comigo. Eu estou me comunicando 1 a 1 com você. Porque eu já sei quem você é, você já sabe quem eu sou, eu já dei um login e senha para você, Então a gente já tem um canal de comunicação estabelecido. Isso, exatamente. Você quer levantar um serviço com garantia de segurança para qualquer um acessar. A pessoa vai entrar, vai mandar mensagem para mim e ela vai ter a segurança de que só eu vou ver. Nenhum dos outros dezenas de milhares que também estão naquele serviço vão conseguir ver a mensagem que ela me mandar. Essa é a ideia. Igual assim, você vai fazer o seu primeiro login no meu serviço. Você vai me mandar o seu login e senha nesse primeira comunicação. Como que você vai saber que o cara do lado não está vendo? E roubando o seu login e senha para daqui a pouco invadir a sua conta. Porque nós estamos utilizando esse tipo de chave. Você enviou usando a chave pública, só eu que tenho a chave privada que vou conseguir ver. Mas depois que você logar, usando o seu login e senha, aí a gente muda para um outro protocolo de comunicação que pode usar uma outra chave que eu autentico baseado nessa primeira que você me enviou, para aí a gente comunicar já eu com você. E não, sei lá, eu com todo mundo. Não vou entrar em tantos detalhes assim, não. Porque, assim, é uma visão geral, né? Porque aí é justamente para tentar diminuir o custo de autenticação, não ter que, em cada mensagem, ter que autenticar de novo. Tipo, caiu a sessão, putz, vou ter que autenticar tudo de novo? Não, eu crio um token que tem uma validade de tanto tempo, enquanto o token estiver válido, eu entro de novo, que aí é para tentar aliviar o custo sem largar a mão toda da segurança. Tem riscos, tem vantagens, mas não vamos entrar tanto nesses detalhes não, porque senão a gente teria que ter, sei lá, uma disciplina sobre segurança, criptografia, e aqui é para entender, né, algumas técnicas diferentes, só um pedacinho. Então, avançando. Então, para eu garantir a confidencialidade, o que eu faço? Eu divulgo a chave pública, todo mundo tem a chave pública, todo mundo manda mensagem criptografada com a chave pública, porque aí um não vê a mensagem do outro, só quem tem a chave privada que vê. Então, essa mensagem é confidencial, só eu consigo ler, é a confidencialidade. Eu também consigo garantir outra coisa, que aí é a base de onde vai ser criada, né, usando mais alguns elementos, o certificado digital, que é o garantir a autenticidade. Como que você vai saber que eu sou quem eu digo ser? O que eu faço? Eu escrevo alguma mensagem e criptografo usando a minha chave privada. Você tem a minha chave pública. Aí você sabe que, se você descriptografar usando a chave pública, significa que quem criptografou aquela mensagem tinha a chave privada. Então, se eu estou dizendo que eu sou o Google e eu tenho a chave privada do Google, então eu sou o Google. A não ser que eu roubei, invadi o Google, fiz o limpa e agora estou me passando pelo Google. Mas aí é outro problema. Mas aí eu consigo confiar. É a ideia de eu chegar no aeroporto e falar assim, eu sou Paulo. Aí o cara, me prova, aqui está meu passaporte. Beleza. O passaporte é a prova.
Eu posso ser alguém me passando pelo Paulo? Sim, posso ser alguém me passando pelo Paulo. Mas eu sou alguém me passando pelo Paulo que tem o passaporte do Paulo. Então, eu tenho uma forma de autenticar que eu sou eu. Então, o nível de confiança aumenta. Garante? Não, não garante. Mas nada é garantido na vida, né? Mas entenderam que é um outro caminho? É um outro lado? Eu estou criptografando com a chave privada e vários estão descriptografando com a chave pública para garantir que aquele cara é quem ele diz ser. Porque se ele tem a chave privada, então ele é aquela pessoa. Certo? Entenderam? Tá, mas como que funciona a chave pública e chave privada? Eu sempre fiquei, sim, inquieto com essa ideia de como que eu posso criptografar alguma coisa, aí eu tenho que ter uma outra informação que descriptografa e é um parzinho, meio que travado, só aquele par que funciona. Qual é a ideia? Eu vou ter que fazer alguma conta para criptografar. Então imagina que eu tenho uma determinada mensagem, M, e eu tenho a chave de criptografia E. Eu vou fazer uma conta e eu vou chegar numa mensagem criptografada. Esse processo tem que ser fácil. Se eu tiver a mensagem E e N, chegar nesse carinha tem que ser fácil. Não pode ser algo muito custoso, não pode ser algo muito difícil. Tem que ser fácil e barato. Mas, da mesma forma, se eu tiver a chave criptografada, tiver N e tiver E, descobrir quem é a mensagem tem que ser muito difícil. Tá? Porque quem pode ser essa chave E? Essa chave E pode ser a chave pública. Então, se eu tenho a chave pública N, E e N seria a chave pública, né? Essas duas coisas seriam a chave pública. E a mensagem criptografada, se fosse fácil eu descobrir a mensagem original, eu não teria a confiabilidade que eu falei aqui no início. Um usuário ia ver a mensagem do outro. Isso tem que ser difícil. Então isso tem que ser difícil. De eu ter uma das chaves, a chave que criptografou, a mensagem criptografada e usar essa informação para descriptografar. Isso tem que ser difícil. Para eu descriptografar, eu tenho que ter a outra chave. A chave que criptografou, o N, e a outra chave. Aí eu pego, porque ó, o M elevado ao E seria a mensagem, geraria a mensagem criptografada. Se eu tiver o D também, eu consigo reverter a criptografia e chegar na mensagem original. Para isso, eu tenho que ter acesso à outra chave. Então, ou eu tenho acesso às duas chaves, ou eu tenho acesso à chave inversa da comunicação. Se criptografou com a privada, eu tenho que ter a pública. Se criptografou com a pública, eu tenho que ter a privada. Para eu conseguir descriptografar. Isso daqui é equivalente a isso daqui, na aritmética modular. Tá? Então, quando eu vou criptografar, eu pego a minha mensagem, elevo a um valor E e calculo um módulo do N. E isso vai ser a minha mensagem criptografada. Fazer essa conta nessa direção é fácil, fazer a conta na direção contrária é difícil. Para eu conseguir chegar na mensagem original, eu tenho que ter a mensagem criptografada, que é o M elevado a E, e elevá-lo a um D, que aí eu obtenho a mensagem original. Então, eu tenho que ter a outra chavinha. Então, ó, eu tenho que ter esse cara, a mensagem E, D, para eu criptografar e depois descriptografar. E, além disso, o cálculo de E a partir de D, ou de D a partir de E, ele depende dos fatores primos de N. Por isso que, quando eu falei aqui, que na verdade a chave pública é E e N e a chave privada é D e N, porque o N também faz parte dessa chave. Então, essa conta, que é muito fácil para fazer num sentido e muito difícil para fazer no outro,
se baseia na ideia de quem são os fatores primos de um número. Vocês já calcularam isso, sei lá, no ensino médio, ensino fundamental, talvez no ensino superior, mas a gente sempre calcula com números razoavelmente pequenos. A ideia aqui é que, para eu conferir se dados dois números são os fatores primos de um número, basta eu multiplicar esses dois números e conferir. Aí eu verifiquei, eles são os fatores desse número. Mas para eu pegar um número e descobrir os fatores dele, é muito difícil, principalmente se esse número for muito grande. Um número de, sei lá, 200 dígitos, 200 algarismos. Como que eu descubro quais são os fatores dele? É muita conta, que seria o equivalente a eu descobrir quem é a mensagem original, ou, a partir de uma chave, descobrir quem é a outra. Porque descobrir quem são os números primos não é determinístico. Por muito tempo se achou que era, em alguns momentos da história, mas não é. E é muita informação, é muita conta que é necessária para fazer isso. É um problema que parece bobo, que a gente, quando vai estudar matemática, acha, para que isso serve? Criptografia. Aí, calcular a fatoração de um número muito grande é um problema NP. Vocês lembram o que significa ser um problema NP? É um problema de categoria, lá no estudo de complexidade de algoritmos, complexidade de computabilidade, é um problema não polinomial, talvez não polinomial completo. Qual é a ideia? Ele não é um polinômio, não é nem um polinômio de grau 3, de grau 4, de grau 5, ele é algo pior do que isso. E não se sabe uma forma de reduzi-lo a um problema polinomial. A complexidade que se entende atualmente, ele é isso, um exponencial de uma expressão dessa. Então ele é de complexidade exponencial, baseado na quantidade de bits do inteiro. Então se você pegar um inteiro de 1024, 2048 bits, é o exponencial disso daí. É a complexidade para eu achar os fatores primos desse número. Então, enquanto esse problema for difícil o suficiente, as nossas chaves estão seguras. Quando a gente descobrir uma forma de fatorar os números bem fácil, ou um computador rápido o suficiente para fazer isso, aí a gente vai ter que arrumar um outro jeito de criptografar as nossas mensagens. Como que é feito? Vou tentar aqui, hein? Me ajudem. Vou tentar mostrar para vocês, como um exemplo, como que é feito criptografia pública e privada. Eu vou criar um par de chaves. Chave pública e chave privada. Beleza? Eu escolho dois números primos, P e Q. Então, vamos supor que eu escolhi 11 e 13. Tá? Para a gente ficar com números pequenos. Lembrando, num exemplo prático, esses números seriam gigantescos. Tá? Mas são pequenininhos, para simplificar a nossa conta. Aí eu gero o meu N. Aquele N que estava na continha lá, como o produto desses dois números primos. Certo? 143. Aí eu calculo esse φ de N, que é uma função matemática para essa parte de números inteiros, que define quantos números menores do que o número em questão não compartilham fatores com o número original. Então, quantos números abaixo do 11 não compartilham fator com ele? Como o 11 é primo, todo mundo abaixo dele não compartilha. Se ele não fosse primo, aí teriam alguns. Então, isso é uma característica, que quando o φ de um número, se o número for primo, é o número menos 1. E outra característica é que o φ de um número é o produto do φ dos números dele, porque é a propriedade que gera ele. Então, se eu sei quem são os números que são os fatores de n, calcular esse φ é fácil, que é um fator menos 1 vezes o outro fator menos 1. Deu 120.
Foi facinho eu calcular esse número, porque eu sei quais são os fatores de n. Se eu não soubesse, ia ser uma dor de cabeça danada. Depois, eu escolho um E, desde que E e o φ de n sejam primos entre si, não compartilhem fatores em comum. Quem é esse E? É uma das minhas chaves. O E é a primeira chave que eu tenho. É a pública ou a privada? Eu vou escolher depois quem é a pública e quem é a privada. Uma vai ser pública, outra vai ser privada. O que define não é aqui, é na hora que eu for publicar. Qual das duas eu publico? É uni, duni, t, publiquei essa. Beleza. Escolhi o 7. Beleza. Agora vem a questão. Eu tenho que descobrir quem é a outra chavezinha que é o par do 7. Como que eu faço isso? Eu tenho que descobrir quem é o D, de tal forma que E vezes D dê 1 no módulo de φ de n. Como que eu faço essa conta? Eu vou testando? Poderia, mas eu posso fazer uma outra continha que me gera esse número. Eu vou precisar descobrir um K, mas é esse K vezes o φ de n, que eu sei, mais 1 dividido pelo E, que eu sei. Aí eu descubro quem é o D. Esta conta é fácil de eu fazer se eu souber quem é φ de n. Para saber quem é φ de n, a forma fácil é eu saber quem são os fatores primos de n. Se eu souber quem são os fatores primos de n, essa conta fica muito fácil. Se eu não souber quem são os fatores primos de n, eu tenho que descobrir os fatores primos de n para fazer essa conta. E aí está o grande problema. Eu volto aqui no meu problema NP completo. Tá? Então, agora, eu tenho 7 vezes 103, que dá 721, que é 1 no mod 120. Isso significa que eu tenho a minha chave pública e privada. Eu tenho E, D e N. Mas, professor, o senhor falou que são duas chaves, é um par. Sim, é um par. E e N é uma chave, D e N é a outra chave. Tá? N, todo mundo sabe. D, um sabe, E, o outro sabe. Então, se eu for me comunicar com ele, eu passo para ele, ó, você vai me criptografar usando E e N. Então vai ser 7 e 143, beleza? Beleza. O resto eu sei. Eu escondo, guardo comigo, só eu sei que é 103. Ele vai criptografar com o 7 e 143, eu descriptografo usando D 103 e N 143. Como que é isso? Temos as 3 informaçõezinhas aqui. Supondo que ele vai mandar uma mensagem para mim, e a mensagem é 9. Tá? Então, ele vai criptografar usando E e N, 7 e 143. Como que ele faz? Pega a mensagem, eleva E e o resultado calcula mod N. Então, vai ser 9 elevado a 7 mod 143. Isso dá 4.782.969. Mod 143. Isso dá 48. Então, a mensagem que você vai me enviar, criptografada, é 48. O que eu faço agora? Pego a mensagem criptografada, uso a parte da chave que só eu tenho, que é o D, e o N, para descriptografar. Aí eu pego a mensagem que ele me enviou, 48, elevo a D, 48 elevado a 103. Calculo mod N. Deu 9. A grande sacada é que, se alguém do lado que também tinha a chave 7, interceptou a mensagem, que é 48, pega 48 elevado a 7, mod 143, não vai dar 9. Ele não descriptografa. Então, eu posso dar o 7 e o 143 para todo mundo. Só eu
sabendo 103 e 43, vou conseguir ver a mensagem criptografada. Cara, sim, parece mágico. É fantástico, tá? Dá para entender mais ou menos como é que funciona? São umas 3 ou 4 propriedades matemáticas casadinhas que fazem isso funcionar. Só que a dificuldade central que garante que é muito difícil quebrar isso daqui é a dificuldade de se fatorar números primos. Se algum profissional da computação descobrir um algoritmo super poderoso que calcula os fatores primos de um número muito grande com velocidade polinomial, ele quebra toda a criptografia que a gente tem hoje em dia. Porque ele vai quebrar isso daqui. Esse problema que é difícil se torna fácil, aí a gente vai ter que arrumar outra forma de criptografia. E eu consigo usar esse carinha, fazer uso de chave pública e privada sem gastar dinheiro? Também, usando o mesmo Pretty Good Privacy. O mesmo carinha. Eu consigo gerar um par de chaves lá. Aí eu posso escolher qual é o tipo de chave que eu vou usar. Porque tem os protocolos diferentes. Essa conta é a conta básica onde ele se baseia, né? Então, eu posso definir qual é o padrão de chave que eu vou utilizar, se ela vai expirar ou não, né, se a chave vence. Dou algumas informações que aí ficam cadastradas junto com a chave, para ele criar a chave. E eu boto uma senha. Por quê? Lembra que eu falei que a chave, quando eu for guardar no meu computador, ela vai ficar criptografada também? Porque eu não vou largar a minha chave assim exposta. Eu vou cuidar da minha chave, ela é o meu segredo. Então, eu vou usar uma chave simétrica para criptografar a minha chave assimétrica e guardar no meu computador. Certo? Aí ele gera a chave para mim. Que comandos eu posso utilizar? Ó, GPG -- Genkey, ele gera um parzinho de chave para mim. Se eu quiser exportar a minha chave pública, eu posso utilizar o GPG --armor --export e o nome, né, que é o nome, porque eu posso ter várias chaves, né, cadastradas no meu computador, para eu identificar qual delas que eu vou exportar, né? Quando eu criei a chave, eu botei um nome, né, então eu vou usar esse nome para exportar. Aí ele exporta um arquivo que tem a chave pública. E esse arquivo eu vou botar no meu site, que vai ser a chave pública e que todo mundo vai ver. Mas e se eu quiser exportar minha chave privada? Eu vou querer exportar minha chave privada? Em que situação eu posso precisar exportar minha chave privada? Tem, toda chave tem uma criptografia por trás. Sim, ou ela é usada para criptografar alguma coisa, ou ela é usada para autenticar o acesso a algum sistema. Porque a chave pode ser utilizada para criptografia, autenticação, acesso, para todas essas coisas. Então, ela vai ser utilizada de alguma forma. Lógico que alguns sistemas cuidam dessas chaves de uma forma melhor e outros nem tanto. Para armazenar localmente, eles usam simétricas. Para quando é para ofertar e para disponibilizar um serviço para um público maior, normalmente é pública e privada. Porque elas funcionam muito bem em tipos de aplicações em momentos diferentes. Então, por exemplo, o Windows, para guardar as chaves dele, vai usar provavelmente uma chave simétrica, que pode ser o login que você usa na sua conta. E ele usa aquele login como chave de todas as coisinhas, todas as outras chaves que ele vai guardar nele. Mas na hora que ele for se comunicar com o servidor da Microsoft para ver se tem atualização do Windows, por exemplo, e mandar pacote, enviar pacote, ele vai se comunicar para falar, para pedir acesso, até ele conseguir acessar, ele vai se comunicar usando chave pública e privada. Depois que ele acessar, aí ele pode mudar para uma chave simétrica.
Por isso que esses protocolos, eles não são tão simplesinhos. Eles têm fases, têm o handshake, tem tudo. Se você errar em alguma coisinha, o protocolo reinicia e não te dá acesso, para garantir que ninguém invada. Conseguimos garantir 100% das vezes? Não. Ele pede a chave do administrador para você acessar. Isso daí é uma chave de login para você elevar o seu nível de acesso no sistema. Aí é uma chave simétrica que é utilizado para permitir que o usuário acesse um nível de privilégio maior no sistema. Aí não está associado ao arquivo. É o sistema operacional bloqueando um conjunto de atividades que só permitem o usuário acessar aquele conjunto de atividades se ele tiver um privilégio maior. E esse privilégio é identificado, é autenticado por uma chave, que é uma chave de criptografia simétrica. Não, mas não me espantaria, né? As pessoas demonstram a capacidade de fazer besteira enorme. Quando você quiser passar sua chave privada para alguém, sim, mas existem situações bem específicas em que isso é desejado. Mas existe um exemplo mais concreto e mais prático para isso. Por exemplo, eu sou um banco. Aí eu tenho a minha chave pública e privada para todo mundo que quer acessar o meu internet banking. O canal de comunicação se inicia por um protocolo de chave pública e privada. Se a pessoa não conseguir, se eu não conseguir descriptografar a mensagem que os meus clientes mandarem para mim, eu não consigo saber se o meu cliente está falando comigo, então eu não vou responder, o meu cliente não se comunica comigo. Aí imagina que eu vou atualizar o meu servidor. Atualizar no sentido de, assim, o meu computador está velhinho, eu vou mudar o hardware. Vou botar um hardware novo. Então vou vou instalar tudo de novo numa máquina nova, super poderosa, mas a chave privada tem que estar ali. Mas você pode gerar outra? Não, a minha pública é aquela. Então, o que eu faço? Exporto a chave privada e importo no outro servidor. Ou então, em outros casos, eu tenho um serviço que é tão crítico que ele tem 2 lugares que tem o servidor, tem os servidores duplicados. Se faltou energia, teve um terremoto, uma enchente, esse servidor parou de funcionar, o outro automaticamente funciona. Qual dos 2 que tem que ter a chave privada? Os 2. Então eu gero em um, exporto e importo no outro. Então existem alguns casos em que eu quero exportar minha chave privada. Mas aí o meu nível de cuidado com essa chave vai ser redobrado. Porque se alguém meter a mão na minha chave privada, o cara vai ter acesso a avacalhar com o meu serviço todo. Né? Ele vai conseguir ver todas as mensagens que meus clientes mandarem para mim, ele vai conseguir alterar algumas coisas no meu sistema. É melhor ter segurança. Então, às vezes, eu quero exportar minha chave privada. Pouquíssimas vezes, mas às vezes sim. E eu posso querer listar quais são as chaves que eu tenho cadastrado no meu sistema de gerenciamento de chaves. Eu tenho uma chave pública, essa chave privada, uma chave para esse serviço, uma chave para o outro serviço. Então, GPG, -- list keys e o nome do usuário, ele vai listar todas as chaves que eu tenho cadastradas no GPG. Olha um exemplinho legal. Isto é uma chave pública. Quando eu faço aqui, GPG -armor export e o nome, ele gera isso daqui. Essa informação está na home de tudo quanto é serviço que tem HTTPS. Tem uma chave para eu receber a home e começar a me comunicar com ele já criptografando com essa chave. Essa é a chave pública, está colada na porta. Certo? Olha o tamanhozinho, não é pequeno não, hein? Não é pequeno. O que tem ali nesse carinha? Teoricamente, o E e o N, que eu vou usar para criptografar a minha mensagem. Certo? Quem é esse cara? A minha chave privada.
Quem que está ali? Está toda a informação que eu preciso para gerar de novo minha chave pública, descriptografar as mensagens. Então ali eu tenho E, eu tenho D, eu tenho N, tenho todas as informações ali, por isso que ela é um pouquinho maior. Você está falando do quê? Da chave ou da mensagem criptografada? Da chave. Tá. Aí a gente começa a entrar num outro ponto que é o ponto de fragilidade, que é o protocolo de troca de mensagem e de troca de chave. Quando eu vou, por exemplo, eu vou criar uma chave para me comunicar com você e a gente está remoto. Uma chave simétrica. Eu vou autenticar com uma chave pública privada para saber que é você, que ninguém vai se comunicar comigo. Aí eu crio a chave e envio para você por um canal já criptografado para você ler. Você recebe, descriptografa para ler a chave. Então existe todo um protocolo para garantir que eu vou comunicar a minha chave a você num canal já criptografado, que só você consegue ver. Mas existem fraquezas nesse canal que permitem, né, isso ser quebrado. Então, o ideal é que toda mensagem que eu vou mandar para você, que contenha uma chave, o pacote na rede, esse pacote vai estar criptografado com alguma outra chave. É o ideal. Mas sempre vai ter um ponto em que não existe chave. Ou a chave que tem, ela não é só nossa. Às vezes você tem a chave pública e eu tenho a chave privada. Mas eu vou criar uma outra chave para a gente ter uma comunicação 1 a 1 com você. Eu vou ter que criar uma chave específica e mandar para você. Só que se eu criptografar com a chave privada, você com a chave pública consegue descriptografar, mas qualquer outro com chave pública também. Então, como que eu garanto isso? Só se você criar uma chave pública e privada, me mandar a pública, para eu criptografar essa nova senha com a sua pública, eu enviar, aí só você criptografa. Aí eu começo a montar um protocolo de como que eu vou trocar essa chave. Aí a gente vai precisar de gerar 3 chaves para comunicar uma. Sim, porque é o ponto fraco, é a troca de chave. Então, o ideal é que a chave nunca seja comunicada sem estar criptografada. Mas para eu criptografar, eu tenho que ter uma chave antes. Aí é o problema do ovo e da galinha. Tá? Mas a mensagem criptografada é tranquilo. Você pega, criptografa a mensagem, pega um pacote do protocolo que você estiver usando, bota ele como dados no seu protocolo e envia. Chegar lá, ele desempacota e a aplicação vai saber que aquela mensagem está criptografada, usa a chave que a aplicação tem em posse e descriptografa. Tem que ser assim. Mas é uma área por si só, protocolo de comunicação criptografado. Comunicação criptografada. E aqui eu posso usar para listar as chaves que eu tenho no meu gerenciador. Uma informação útil que tem aqui, não sei se vocês já ouviram falar, é o SALT. Já ouviram falar nisso? De botar sal na hora de criptografar? O que é isso? Lá na aula passada eu falei que a criptografia ela se baseia na senha. Ela tem que se basear na senha. Só que tem um problema. Quem escolhe a senha? É o usuário. O usuário escolhe a senha porque ele tem que lembrar a senha. E tudo que depende do usuário tem uma chance enorme de dar errado. Então, se toda a minha segurança depende de uma escolha do usuário, se esse usuário fizer uma péssima escolha, a minha segurança vai por água abaixo. Que péssima escolha o usuário pode fazer? Pode botar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pronto. O hacker, ele pode pensar, tipo, o que um usuário burro colocaria como senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vamos descobrir quantos usuários burros existem logados nesse sistema? Vrau. Pronto. Descobri um monte. Né? Então,
Todo ano tem uma associação internacional de segurança, né, de segurança de rede, segurança de computadores, que publica as senhas mais comuns em sistemas no mundo todo. Cara, é um show de horrores. Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F, senha escrito, né? Password, né? Que aí eu vou botar em inglês porque aí ninguém vai saber, né? Password, cara, Sim, tem, direto. Sim, todo ano, a NIST, eu acho. Ele publica ano a ano quais são as senhas mais comuns, quantas dessas senhas eles acharam nos sistemas, que aí você vê, sei lá, no ano de 2010 a senha mais comum era essa. Eles fazem isso justamente para tentar conscientizar os usuários mais orelhudos que eles têm que melhorar na hora de criar a senha deles. Aí existem várias práticas do tipo, não use a mesma senha em vários sites diferentes. Por quê? Se um site tem uma segurança porcaria e ele é invadido, ele tem acesso àquela sua senha. Se você usa aquela senha para tudo, pronto, ele tem acesso a tudo seu. Né? Professor, mas é difícil. Sim, eu sei que é difícil, às vezes bate a preguiça, às vezes a gente não consegue lembrar. Eu sou mais velho do que vocês, tenho mais dificuldade de lembrar as coisas ainda. Então, eu vou lembrar, sei lá, 200 senhas para 200 serviços online que eu tenho? Dificilmente. Mas, a orientação é essa. E, sim, se torna mais prático. Só que aí a gente tem que lembrar todas as senhas. Aproveitem enquanto vocês têm 20 e poucos anos, vocês conseguem lembrar disso. Quando vocês chegarem na minha faixa etária, vocês vão ver que é bem mais difícil. Aí sim, aí eu vou concentrar tudo num TXT. É mais fácil eu fazer o quê? Anoto tudo num TXT, uso um pacote desse de criptografia, criptografo com uma senha boa, longa, cheia de letra, número, que eu não vou esquecer. Aí o meu trabalho vai ser memorizar uma. Não, mas aí é o problema. Ao invés de eu ter que memorizar 200 diferentes, 200 simples diferentes, eu memorizo uma difícil e eu mantenho a minha segurança toda. Essa é a troca. Sim, é o meio do caminho. Porque se eu deixar 200 difíceis num arquivo TXT sem criptografar, basta um hacker invadir o meu computador, ele vai ter acesso a todas as minhas contas, ele vai ficar milionário, com todos os meus milhões de reais e dólares que eu tenho em contas mundo afora, né? Suíça, paraísos fiscais, o cara vai fazer a festa. Eu não quero isso, eu não quero. O trabalho de professor, dar essa fortuna todo mês, não é para um hacker invadir meu computador e pegar ele todo. Então, tem que ter uma criptografiazinha, que seja, sei lá, uma senha. Você tem que lembrar de uma senha, uma que você não vai esquecer, mas que é difícil. Beleza, usa essa uma para criptografar todas as demais. Beleza. Mas sim, se invadirem essa uma sua, aí você se ferrou. Mas é um risco. Sim, risco sempre existe, a gente só está gerenciando o risco. É nessa ideia que tem os serviços de gerenciamento de senha online. Né? Que você tem uma senha mestra e ele criptografa com a sua senha mestra o acesso a todas as outras senhas que ele tem logado lá. Aí você loga com a senha mestra para acessar as outras senhas, que aí você não precisa memorizar as outras senhas, só a mestra. Hoje em dia tem o autenticador. Só que, novamente, você tem uma senha para acessar o autenticador. Sim, mas é melhor do que você ter várias senhas, aí em vez de você ter várias senhas, você tem uma senha, mas usa o autenticador. Sim, é. Mas assim, a ideia é mais ou menos a mesma. Você está centralizando o acesso num lugar para uma senha. Mas a vantagem é que a pessoa não precisa decorar, você só vai... Não vai precisar decorar todas e todos os serviços não vão ter a mesma senha. O autenticador vai gerenciar a senha de cada um. Mas essa é a ideia. Por quê?
Hoje em dia, a gente não acessa um serviço online, a gente acessa diversos. Cada um tem que ter a sua senha, não vale a pena a gente usar a mesma para todas. Aí gera um outro problema, o usuário tem que gerenciar todas as suas senhas. Aí entra nesse tipo de serviço para gerenciar a senha. Sim. A gente fica correndo atrás do rabo sempre, né? Não tem como. O negócio é botar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para tudo mesmo e deixa arder. Hã? Não entendi. Ah, o Salt. Ah, obrigado. Eu me perdi no meio da conversa e esqueci do Salt. Qual é a ideia? É tentar contornar uma péssima escolha do usuário. O que faz? Quando eu crio a minha senha, né, a senha com qual eu vou a senha que eu vou utilizar para criptografar alguma coisa, eu defino também um SAL, que é uma parte aleatória que eu vou adicionar toda vez que eu for mudar a minha senha. Então, se eu botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, a minha senha não vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2F0, A, B. Ah, não, agora eu quero 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mudei a minha senha vai ser 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2F0, A, B. Esse SAL vai estar no final de todas as minhas senhas. Para quê? Para dificultar o serviço do hacker. Porque o hacker vai tentar que senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não há 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais o SAL aleatório meu. Que eu, ao gerenciar a senha, eu já defini aquele aleatório. Vai impedir? Não. Se ele descobrir qual SAL eu usei, ele vai quebrar aquilo também, mas é uma dificuldade a mais. Tá? Por quê? Imagina que eu sou uma empresa que eu tenho meu serviço online, os meus usuários têm login e senha. Como que eu faço para autenticar o meu usuário quando ele tenta logar no meu sistema? Eu vou criar no meu banco de dados o login dele e a senha no meu banco de dados? Não. Eu não vou armazenar a senha dele. Eu vou armazenar algo criptografado usando a senha dele. Tá? Então, para quê? Porque se alguém fizer um select no meu banco de dados, não vai ver a senha de todo mundo. Mas o cara, quando ele for logar, ele acessa a senha, aquela senha é usada pelo sistema para criptografar, gera uma criptografia e eu confiro. Que criptografia é essa? Um hash. Eu uso a senha do cara para calcular um hash e eu salvo o hash gerado. Você gera um arquivo com as senhas do cara? Não. O cara, quando ele cadastrou a senha dele, qual é a sua senha? É essa daqui. Ele gera um hash. Em momento nenhum eu salvo aquilo num arquivo. Ele vai ficar em memória, temporariamente. Uso aquela senha para calcular um hash e armazeno o hash. O hash vai para o banco. Por quê? É difícil do hash eu gerar a senha. Mas se eu tiver a senha, eu calculo o hash. Aí quando o cara for logar de novo, eu falo, qual é a sua senha? Ele digita, eu calculo o hash e confiro. É igual ao que eu tenho salvo? É. Beleza. Foi. Autenticado. Para eu não ter que salvar, para eu não manter um arquivo de senhas no meu computador, de todos os meus clientes. Não estou dizendo que não tem nenhuma prefeitura por aí que não faça assim. Mas não é a melhor forma de fazer. Isso. Aí ele vai salvar usuário e senha, mas na senha não é a senha, é o hash gerado com a senha. Não. Ele vai criar, o recomendável. No banco de dados vai ter a tabelinha do usuário, todos os cadastros do usuário, login e senha. Login é o login, sei lá, o e-mail, CPF, nome de usuário, o que for usado para login. Na senha vai ser o hash da senha.
e não a senha. A senha do usuário é, na verdade, a chave do hash que é armazenado no banco. Porque você não armazena a senha, você armazena o hash da senha. O usuário não sabe disso. O usuário acha que aquilo é a senha, mas é a chave de um hash que ele vai conferir. Porque o serviço não vai conferir senha com senha, vai conferir hash com hash. Porque ninguém sabe qual é a senha que gera aquele hash, exceto o usuário, que foi quem criou. E, para gerar isso, o que o serviço faz? Ele não pega a senha e calcula. Ele pega a senha mais sal e calcula o hash. Por quê? Se o cara for burro o suficiente para gerar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, o hash vai ser tal. O cara que é o hacker fodão, ele sabe qual é a senha mais comum, calcula o hash daquela senha, rouba o banco de dados e só vai. Quem tem esse hash? Metade do banco de dados tem esse hash. Então, metade do banco de dados tem essa senha. Pronto. O where, senha igual ao hash que ele calculou, ele sabe todo mundo que tem aquela senha e sai invadindo. Mas se a senha for, se o hash for senha mais sal, ele vai ter que, antes de fazer isso, descobrir qual é o sal que o serviço utilizou. Então, é um nível de complexidade a mais e o sal tem que ser aleatório para dificultar. Para cada um, sal é diferente? Depende, pode ser, só que assim, se for diferente, você vai ter que cadastrar o sal também, aí gera um problema. Pode ser que para o seu serviço, sei lá, o meu protocolo até, sei lá, a cada janela de tempo ele muda o sal. Beleza. Toda vez que você gera uma senha nova, ele muda o sal. Aí é o gerenciamento, mas ter um sal ajuda. Mais ou menos. Porque aí ele vai... Sim, a ideia é... Ninguém vai ter a senha gravada livremente, sim, aberta. Por isso que não é recomendado o usuário anotar a senha, senão ele vai ser o único que vai ter isso daí. Não é essa a ideia. Além disso, ele vai ter o sal que ele vai adicionar à senha, seja aleatória ou seja que você informar, para tornar ainda mais complicado o hash que ele... Isso. O Google, sei lá, o serviço de gerenciamento de senha vai gerar esse sal para adicionar na sua senha. Sim, a ideia é essa. Tipo, eu como usuário não sei qual foi o sal que foi adicionado ao meu. O serviço de segurança do Google sabe qual é o sal que ele está usando, sei lá, para todos os usuários, para um conjunto de usuários? Sim, mas ele tem que, para quando for conferir, pegar a senha que o cara digitou, adicionar o mesmo sal, então ele precisa saber qual é o sal que ele está usando, para gerar o hash e conferir com o que está armazenado no banco de dados. É isso que a gente vai precisar. Então, ó, por isso que eu falei por alto, eu acho que eu vou fazer essa outra aula que eu vou detalhar hash também, que hash é uma forma de criptografia, porque ele está nesse conjunto. Os nossos sistemas de criptografia usam hash, criptografia simétrica e criptografia assimétrica. Cada um num momento, cada um de uma forma para tudo funcionar. Se eu pegar agora, você vai criar um sistema só com um tipo de criptografia, ele vai ficar capenga. Ele vai ter alguma fragilidade. Porque está um cobrindo a fragilidade do outro. Tudo colocado, né, em comum, orquestrado bonitinho, o sistema como um todo fica mais forte. A redundância é da redundância. Onde um é fraco, o outro é forte. Então, boto uma outra camada do outro e vai garantindo para tudo ficar mais seguro como um todo. Essa é a ideia. Vazou o hash. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Para eles conseguirem quebrar alguns desses hashes e descobrirem qual eram as senhas que geraram aquele hash. Quando tem vazamento de dados, assim, vazou a senha. Não vaza a senha, vaza o hash. Mas assim, vazou um hash em janeiro, hoje estão vendendo pacote de senha, baseado naquele hash. Ficaram 5, 6 meses calculando para descobrir. Existem técnicas especificamente para isso? Sim. Já ouviram falar de Rainbow Tables? É uma técnica
especificamente usada para quebrar senha. Porque o que é armazenado não é a senha, é o hash. Essa técnica é para tentar descobrir qual foi a senha que gerou o hash. Eles geram uma tabela gigante de hashes pré-gerados, uma senha aleatória gera um hash, gera o hash daquele hash, e vai gerando hash a partir de hash, sim, a tonelada. Gera uma tabela gigante de quem gerou quem. E vai. Aí você pegou uma lista de senhas, uma lista de hashes, né, vazou, você só faz uma busca. Eu tenho 1 terabyte de Rainbow Table. Beleza. Busca ali se tem algum que casa aqui com a minha tabela gigante. Quem casou, se eu descobrir, eu sei qual foi a senha que gerou. Pronto. Aí eu quebrei aquela senha. Vai para outra. Você só está acelerando o processo, fazendo a computação desses hashes antes e gerando uma massa de dados. Ao invés de fazer na hora, você está fazendo antes. Existem Rainbow Tables disponíveis por aí para você só baixar. Você vai ter os vários hashes iguais, então você sabe, todos esses usuários usaram a mesma senha. É um caminho para você descobrir. Talvez você consegue separar, aí você vai por tentativa e erro. Aí você, esse daqui é o mais provável. Sim, é o que mais aconteceu nesse banco de dados. A senha mais comum é essa. Será que é essa? Se for aqui, isso é senha, isso é sal. Confere? Não. Se for assim, e vai tentando até você achar, foi essa daqui, essa senha, com esse sal que gerou esse daqui. Vamos ver o outro, o segundo mais comum. Se eu pegar esse sal com alguma outra senha das mais comuns, gerou. Então é esse o sal. Aí você vai para a lenha. É esse o serviço que eles fazem para quebrar as senhas depois de um vazamento. Aí eles ficam dias, semanas, meses fazendo isso para quebrar essas senhas e sair vendendo aí na internet. Como eu falei, essas técnicas não garantem que não vai ter invasão, dificultam. Então, só aumenta o trabalho, aí tipo, é tanto trabalho que não vale a pena. Beleza, era o meu objetivo. Beleza?